esse dia e esse efeméride que é de interesse de todo alguém, especialmente mesmo, de que esse país subdesenvolvido ou em vias de desenvolvimento, que tem necessidade de cuidar de uma forma particular de questão alimentar, para morrer. A hora que nós é que é produtor, nós não tem importa, não depende também de que tipo de alimentação que está entrando no nosso país, então não tem que ter um controle, tem que ter uma supervisão. E também a hora que não está almeja, desenvolve, não tem que começar a produzir. E para não produzir, não tem que escolher direito e percebe que eventualmente terá mais garantia e mais sustentabilidade enquanto país e enquanto população. Mas no Flávio Bucari, nós também temos ali com nós a doutora Miriam Livramento, que é nutricionista. Obrigado pelo tempo de estar conosco no show da manhã. Esse dia é de muita importância para eles, tendo em conta que essa celebração que pode passar de uma forma chanfla e apenas institucional ou apenas com celebração raso. Ele é celebrado às vezes com chamada de atenção, com palestras, com sessões de consciencialização e já não hoje, mas, por exemplo, a par do Ministério da Saúde, está, por exemplo, outros ministérios na área de educação, que acaba, de certa forma, para fazer essa multiplicação de conhecimento e de celebração de dia. Cassimé? Exatamente. Éder, muito obrigada, né, para o convite. Realmente é um assunto que é de interesse de todos, né? Então acho que é de parabenizar também o Show da Manhã para criar esse espaço para não falar desse assunto ali. Esse Mabufla, o dia próprio de segurança sanitária foi criado para Nações Unidas com esse intuito de criar esse trabalho em conjunto de tudo que as agentes que têm responsabilidade na matéria, né, para de forma colaborativa no promover junto a segurança sanitária de alimentos. O Ministério da Saúde tem essa responsabilidade, o Ministério da Educação tem, o governo como um todo, né, assim como empresas, o consumidor, né, enfim, nós tudo não tem um papel que não tem que desempenhar para promover e garantir segurança sanitária de alimentos. E para esse ano o lema é interessante, alimentos seguros, melhor saúde, e que ele de certa forma está pondo quase que num papel de supervisor. Nós, enquanto consumidor, enquanto população, não tem que ter consciência de cozer que não está consumo, cozer que não está tendo disponível para nós, mas também não tem que ter esse papel de senso crítico, de estar atento, vigilante e de prender e manusear também. Exatamente. Uma das mensagens principais de que lá no li, né, está direcionado para o consumidor, falando que o consumidor é também um gestor de risco, né? A hora que não se fala de segurança sanitária, porque na verdade o consumidor é a única pessoa que consegue estar no controle, digamos assim, de coisa que essa consome, né? E a hora que não está falando coisa que essa consome, se ele tem a informação, percebe, distingue coisa que é um alimento seguro e um alimento inseguro, né? Então esse tem risco. Mas pronto, Dia de Segurança Sanitária está fazendo esse apelo para o consumidor, para também quem que se disponibiliza o alimento no mercado, que assim tem o entendimento de que exige regras internacionais e nacionais que têm que ser cumprido, que assim às vezes de forma muito fácil, como por exemplo somente você treina os colaboradores, né? Você cria dentro do estabelecimento uma cultura de promoção de segurança sanitária, já você contribui para a diminuição de aqueles riscos, né? Dentro de casa, nós também não tem um papel, né? Não só na hora que não compra alimentos para não se escolher que os alimentos não manipula também. Exato, uma hora que não chega na casa, porque na verdade lá que a maioria de risco também está, na hora que não se manipula alimentos. Então a hora que não compra alimentos que não traz para casa, por exemplo, que nunca higieniza ou então que nunca já tem espaço próprio para armazenamento, espaço que está organizado, que está higienizado, que assim, ou que nunca está cozinha na temperaturas adequadas, por exemplo, ou que nunca está com o frigorífico nas condições de armazém, enfim, tudo é condições que põem em risco o alimento e que depois, a hora que não está fazendo aquela relação com a saúde, que assim, a hora que não fala na saúde, obrigatoriamente não tem que estar fala de segurança alimentar. E fala de segurança alimentar e também fala de segurança sanitária. A hora que não cria tudo aquela condição, ela não se põe na saúde em risco. Como o alimento pode ser nutritivo, né? Pode ser saudável, mas se está seguro, ele é um vínculo de doença. E pode ser ter um efeito contrário. Exatamente. Agora, e um desses temas, inclusive, que também marca a nossa conversa, que é especialmente
manuseio e manipulação de alimentos e percebe no nosso dia a dia que tipo de ações simples que às vezes te garante qualidade de alimento ou te prejudica se qualidade e, consequentemente, nossa saúde e bem-estar. Mas antes me cresceu e percebeu, em termos de celebração das datas, pessoas têm esse senso crítico, pessoas têm esse tipo de controle e essa noção de que eles devem estar vigilantes, como a doutora falou. Por exemplo, eles estão a fazer supervisão enquanto autoridades. Mas a primeira ação às vezes está chega nas pequenas coisas que às vezes só a população é que está hoje para depois eventualmente acionar eles. Exato, aquele é de nosso maior desafio, né? Realmente fazer chega na consumidores, que é tudo alguém, a informação, mas nós que é o primeiro agente de fiscalização. Nem a Aeris, nem tudo que os outros... Nós, a população. Nós, a população, exato. Nem a Aeris e nem tudo que as outras autoridades, junto, que assim, nunca conseguem estar na tudo ilha, na tudo conselho, na tudo comunidade, ao mesmo tempo, que assim, na mesma hora. Mas o consumidor está consigo. Que tipo de situações que o consumidor deve estar atento a ele e que pode ser da responsabilidade de eles, mas que só através do consumidor, às vezes, que eles pode ser e fazer esse trabalho? Por exemplo, a supervisão de mercado, né? Que a senhora que não entra num estabelecimento e não olha um alimento está fora de prazo, um alimento está com bolor, por exemplo, mas está com fungo, mas próprio estabelecimento que tem condições, né? Que está passando segurança. E nunca me ensina a ser técnico, às vezes tem coisas que não estão hoje. Que botam hoje claramente a olho nu, né? Que o odor de estabelecimento está flow, por exemplo, ou que identifica praga, um rato, um animal, barata, que assim dentro do estabelecimento pode ter um papel lá importante, que primeiro é chamar atenção do estabelecimento, que assim, ou então diretamente fazer contato com autoridades competentes que têm a responsabilidade de fazer a fiscalização e pronto orienta também os operadores. Não tem uma lista de perguntas que não queremos deixar daqui a pouco para telespectadores na casa sobre condicionamento, armazenamento, recolha, manuseio e manipulação de alimentos. Não fala com algumas pessoas na rua, então não cresceu falou que ao longo de nossa conversa, no Tabata introduz alguns desses pensamentos e sensibilidade sobre essa questão, mas que ao mesmo tempo também a doutora está ajudando a perceber. Mas antes de tudo, não cresceu percebe e a nós de na Cabo Verde, nós não tem importa tchau. Hoje em dia, cada vez mais, no tempo pessoas entram em iniciativas de empreendedorismo, de produção alimentar, de agronegócio. E não se está nesse momento com condição de efetivamente passar essa segurança, essa tranquilidade para o consumidor, ou ainda se achou presente na cabeça do consumidor que não tem que comprar produto importado porque é sempre melhor. Nunca se foi campanha nem pró nem contra ninguém. Mas não tem essa consciência, mas pessoas às vezes estão falando, não está compra aquele que vem de estrangeiro, mas não tem, e se calhar, com certificação e acompanhamento de aéreos, nós sabemos no mercado tem estado a dar resposta com qualidade. Sim, inclusive não tem um estudo, né, que não fazia ao longo de alguns anos, por exemplo, que no mundo inteiro a quantidade de pesticidas, de contaminantes químicos, por exemplo, que está na produtos que não tem disponível no mercado, né? E nosso produto a nível nacional apresenta menores quantidades de que esses produtos químicos e contaminantes, acima pesticidas, por exemplo, né? Então, eu vou falar para o fato de bem de fora nem sempre significa tem melhor qualidade. Mas tem melhor qualidade. E aquele que não se produz ali internamente, normalmente não tem acesso a ele mais rápido, não é? Então, a hora que não se fala em termos nutricionais, né? Ele é um produto que muito provavelmente ele é muito mais melhor, né? Não dá preferência a ele do que um produto que está bem de fora. Muito bem. Agora, não passa para a nossa primeira pergunta, que queria chegar na casa. Nós aproveitamos e refletem junto com nós entrevistados na rua e a partir de lá nós hoje também onde que tem os conhecimentos sobre condicionamento, preservação e manipulação de alimentos. Nossa primeira questão foi sobre naquele lugar, dentro de geleira, dentro do frigorífico, que não deve guardar que esse tipo de alimento, moda ovo ou iogurte. Bom, ovo está põe na porta geleira, onde que tem que material que é cubinhos para pôr ovo e iogurte ainda põe naquela parte normal de frigorífico que é no congelador. Então, tá põe iogurte lá. Ovo tá põe na parte de geleira e que os iogurte tá põe naquelas frascas de rio.
Bom, da esfera, mas já para retém o essencial que a senhora doutora. Um está põe na porta, outro está põe na parte de riba. Bom, congelador também nem que se guarda ovo. Mas, essencialmente, ovo, pessoas está põe. E porque hoje é lá um suporte para pôr na porta. Exatamente. O frigorífico já está bem com aquela indicação Quase lá. que o manual está falando indica para pôr. Exato, mas na verdade que é a prática mais correta, né? Assim? Como na frigorífico, na porta de frigorífico é onde que não tem maior oscilação de temperatura. E ovo sendo um daqueles produtos que deve ser mantido, né, na temperatura de refrigeração, né, e principalmente a hora que já não pôr na frigorífico, nunca deve entrar para não pôr na temperatura ambiente, então não deve conservar na parte interna e não na porta. Como aí tem menos oscilação. Porta, a temperatura está muda mais. Cada vez que abre, muda a temperatura, tem que bem repor. Exato. Então convém não pôr lá aqueles produtos que te estraga com menos facilidade, né? Água, por exemplo. Por isso que alguém está com ovo e depois que sempre que o ovo ia choca. E depois está abrindo gilete, o ovo está podre e não sei o quê. Às vezes porta de gilera, só de tanto abre, pode condicionar aquela também. Exato. E também o fato de nunca ter, às vezes, a ideia que o ovo tem um prazo de validade. Ah, sim? Né? E que está bem em cima de outros produtos que está bem escrito nele. Assim, galinha caflano, não compra ovo no caflado. Sim, mas o ovo normalmente esse prazo de validade é de 30 dias. Então a partir se compra de ovo, ou depois que é pôr, mano, está sabe igual. Normalmente é de 30 dias, assim, e dependendo de forma que for conservado, se foi posto a temperatura ambiente, se foi posto na refrigeração, assim, ele pode chegar lá naquele 30 dias mais ou menos seguro, digamos assim. Ok. E sobre iogurte, pronto, melhor lugar de armazenar é na parte superior, né, de frigorífico, onde que não tem temperatura mais fresco, digamos assim, né. É um produto que é altamente perecível, né, é altamente estraga fácil, tem micro-organismos já nele, né. Então, tem que estar naquela parte mais fresco de frigorífico. Antes de não passo para a próxima pergunta, eu queria saber sobre aquela questão que não tem, que é tão comum na Cabo Verde, particularmente na capital. Rabidância, vende na cabeça. Alimentos que está vendendo na cabeça, moda, peixe, frutas. E não está às vezes com facilidade, porque estava a chegar na porta nas casas, a mim está a comprar, aquele outro está a comprar, não está a fazer com tão frequência. Um se pode conche produto, outro se pode conche. Mas qual que é o risco que nos ocorre no estudo? Ou que existe? Existem muitos riscos, né? Principalmente a hora que não se está falando de peixe, né? Que é um alimento também altamente perecível e que deve estar sempre a temperaturas de frigorífico, né? Ou de congelador. A hora que não se está andando com ele exposto no sol, principalmente um dia inteiro, por exemplo, né? Pode não estar um banho, está parecendo bonito. Está parecendo bonito, está parecendo fresco, assim. Não tem a sensação de que está seguro, mas não. É só o fato de estar exposto à temperatura, né, ao sol, alto, sim, já é um acelerador, digamos assim, desse processo de putrificação. E pronto, não tem outros fatores também, né? Não tem vento, não tem sujidade, tudo que está lá junto com aquele temperatura. Condiciona-se para estraga. Agora, alguém na rua não fala com essa também para saber, mas que está sabe se um peixe está fresco, que ele se não se mata entende, mas aquele que não pergunta, é gente na rua. Acho que próprio de fora, na peixe, não estou conseguindo hoje, no seu corpo, se está fresco ou não. E depois também não pode tentar jogar na se levantar parte que não está fraguela, não sabe se é o correto. Então não está jogando se está fresco ou não. Se está fresco, normalmente ele está um pouco mais vermelho. E se está fresco, então ele tem uma cor diferente que é muito vermelho. Às vezes um cor meio castanhado e menos vermelho. Muita de peixe na goela cujo. Se hoje está branco, então ele mais fresco, não compra. Gente, peixe é uma das coisas mais perigosas que alguém tem para ingerir como alimento estragado. E é um risco terrível se pai uma pessoa então, que tem algum tipo de alergia. Que é a senhora Exatamente. Intoxicação alimentar para peixe está muito fácil.
Mas pronto, você sabe se um peixe está fresco, né? Senhoras tem razão, bota de na guerra, se guerra é sabor médio, bota de na ódio, se ódio está translúcido, né? Se está realmente negro. Outro quem ele comeu, translúcido é mais. Se está brilha, assim, se está parece com aquele ódio... se está brilhante, se está parece vivo, preto, assim, que tem aquele marquinha vermelho, aí é para moer um peixe fresco. Se barriga está duro, se cheiro também está amaresia, ou então um cheiro neutro, assim, é porque está fresco. Ok. E tem uma outra questão agora. Às vezes peixe, na forma que ele é capturado, pode ter choques. Outros o corpo está fica mais mole, outros está choca no olho, está choca na cabeça, que ela pode dar sinais de sangramento. Pode criar confusão na interpretação se o peixe está fresco ou se foi maltratado na captura ou na manuseio, troca de uma bandeja para outro, de uma banheira para outro. Exatamente. Por isso que também não deve sempre priorizar assim, a compra de que esse peixe que não está hoje, mas está... Por todo o que é aspecto. Mas está condicionado, assim, mas está guardado de uma forma segura, né? Como, por exemplo, barbatanas e cima buflão peixe mole pode ser um indício não só de que de caça fresco, mas também de que ele foi machucado. Mas se foi machucado e está a ser bem conservado, que assim já não está atenua, não está diminui que as chances de esta estragada. E pode ser menor também. Certo. Nossa próxima pergunta, não está bem direto para ele. Depois que um produto ia passar prazo, se alguém pode comer e se é seguro comer. Tem alguém que está assim, não, hoje que passa prazo. Então, foi ontem. Doutora, aquela é a única coisa mais comum a mim fazer de forma errada, e ainda por cima, com coisas que podia ser extremamente perigosas para a saúde, iogurte, que o pessoal está fazendo. Mas não queria saber antes na rua, o que está pensa sobre isso, quando ou se eles devem comer um produto depois que passa prazo. Não, que nunca deve consumir, não. A maior é prejudicial à saúde. Está fazendo mal para a saúde. O produto se caça bom não tem que trazer de mercado. Para morrer que por uso produto que é fora de prazo. Para senão é prejudicar a saúde, que é mais canseira para nós. Agora, é linear ou é mito a história de que não, é ontem que passa prazo, é hoje não pode comer hoje. É literalmente linear, né? Assim, não tem produto normalmente também com informação para o consumo de preferência até que assim ou para o consumo até aquela data. E isso depende de quantidade de água, né, que está no produto, se ele é um alimento mais perecível ou menos perecível, né? E pronto, aquela data significa por exemplo, a mim que faz aquele produto, a mim que põe aquele produto no mercado, está falando até aquela data X, aquele produto está seguro para consumo. Já faz testes, já guardá-lo para aquele período. E isso é devidamente certificado para Exato. Então, dentro de que condições que tem escrito no rótulo, o produto está seguro até aquela data tal. A partir de aquela data lá, já nunca tem garantias para andar. Não tem um grupo de produtos que assim normalmente que tem menor quantidade de água, que, a hora que chega aquela data de validade, eles podem estar ainda próprios para consumo. Mas coisas que você consegue detectar a olho nu. Né? Tinha que ser feito todo testes laboratoriais para o certificar, mas realmente é um como produto... Como que tem laboratório na casa, Exato. É para seguir rótulo. Exato, é para seguir rótulo. Principalmente de produtos que está bem escrito consumir até. Né? Como lá é que esse produto que é mais que está estraga com maior aquela facilidade. Informação já é um sinal de alerta, que é que limite, passando que ela é boa inteira responsabilidade para o fabricante ou o produtor que tem garantia para o de nenhuma segurança naquele produto. Inclusive não tem produtos que mesmo que está bem com data de consumir até um X período, que assim, eles podem estragar antes. Como é que o produtor ele está falando ele é seguro, mas naquelas condições que indica. Se você aplica as condições lá. Se você pôr numa temperatura adequada, por exemplo, se uma coisa que está bem na lata e a lata teve um choque, por exemplo... Aquela que eu queria pegar no negócio, ele rapidamente antes de ir na próxima pergunta. Olha que lata MOP. Comprou lata grão, lata feijão, lata de atum, tudo produtos enlatados. A pessoa está falando assim, me conche, mas nunca entende para morrer. A pessoa está falando, lata que se mopido, cabo leva. É para morrer. É para modo normalmente, pronto, lata, que assim, ele é metal, já não sabemos metal, e tem produtos que é tóxico para o nosso organismo. Mas normalmente é criado uma camada de proteção. Tem uma película, um revestimento interno para proteger. E a partir do momento que está MUP, já não viola
aquela proteção. Então, não se põe o alimento em contato direto com a superfície da lata. Exato, que já pode ser uma fonte de contaminação. Ok. Então, tudo aquele que está machucado, mesmo que pacotes, que a lata, assim, pode se pôr alimento em contato com agente externo. Ok. Né? Se alguém, por exemplo, também está abre latas e deixa na frigorífica. Conserva na lata durante dias. Exato, que ela também é uma boa prática, é melhor botar, põe num recipiente de plástico ou de vidro, que tampa. Quando diz com cogumelo, usa metade e mídio importado, Exato. usa parte e guarda aquele outro na latinha, quando ninguém quer lavar a louça, ninguém quer cansa, porque ela macaca serra de cabeça vem depois. Exato. Próxima pergunta tem a ver com coisa que às vezes nem nunca te lembra dele. Esponja lava a louça. Para quanto tempo que alguém deve usar e deve manter aquele pano ou aquele esponja lava a louça? Uma semana, se eu estou folhando na lixo, eu compro outro. Máximo 2 vezes, 2 ou 3 vezes por dia. Usa-lo, acaba de botar fora, arranja outro. Só te fala, mas o senhor Orlando, bom, fala próprio, mas que ela apresentou a escala a louça. Mas nunca sabe nem se está certo. Mas usa até quando, doutor? Nunca tem nunca tem um data fixo para buflar, assim, tem que usar uma semana. A mim tem amigos que usam, te diz muito tudo, te acaba tudo. Mas não tem ninguém indícios, né, de quando já está próprio para ser utilizado, né? Normalmente nós não estamos falando até 15 dias no máximo, assim, tem que ter troca. Se botar tratar também. Ora guarda, principalmente. Se você guardar molhado, se você higienizar com detergente e com desinfetante, lavar depois de usar, polta seca, assim. Se você usar, por exemplo, só para lavar prato, assim, tem uma série de cuidados que você tem que tomar para diminuir a quantidade de sujidade, de micro-organismos que tabata acumula nele normalmente. Passa essencialmente para a capacidade de higieniza e conservação do próprio utensílio. Mas é capaz de esperar chegar até o ponto de tá rasga, assim, ou tá perde essas características. E não está lava a louça ainda, esponja ficou na água e ainda ficou na prato colado ou que está seco. Nossa próxima pergunta para gente lá na rua é sobre questão de conservação na congelador, congelação de alimento. Para quanto tempo que alguém deve congelar alimento? Aí me encataram com ele no congelador para nunca gosta. Aí me manda pôr 3 dias assim para 4 dias, tá cozinhando, tá na outro. Nunca gosta de congelar o que eu. Que te deixar muito tempo. Máximo, às vezes é um mês, está dependendo. Bom, nunca te pôde a comida também no congelador. Para mim é máximo um mês. Enfim, para mim é demais que em geral nunca te querer pôr muita comida assim no congelador para comer depois. De forma genérica, não fazer essa pergunta para a doutora também, para não saber, mas tem um monte de tipo de alimentos, às vezes cada um tem si forma de condicionamento, mas regra geral, congelação deve ser até quanto tempo? Não só um monte de tipo de alimento, mas mal que isso se prepara, assim, é coisas que não tem que estar atento. Por exemplo, um cachupa, né? Coisas que não tem contra teu, por exemplo, na inspeção. Cachupa cozinhado, guisado, que você põe no congelador e você deixa lá meses. Para além de você expor a condições de segurança sanitária, assim, essa perde qualidade sanitária, pode ser contaminado, para uma congelação que elimina totalmente, né, a criação de micro-organismos. Para além de que ela perde valores nutricionais, né? Então, aquele alimento que está pronto, que está cozinhado, nunca deve deixar mais de que uma semana no congelador. Muito bem. Aquele alimento que está cru, assim, depende de alimento para alimento e de modo que no tratar também. Então, a mim lá na casa, por exemplo, a mim que é consumidor, né, lá na casa, que está num ambiente que não está esterilizado, assim, minha peixe que congela é que deve nunca passa mais de que 3 meses. Porque a minha é diferente de uma fábrica, por exemplo, onde eu peixe, por exemplo, que também com validade de 1 ano, de 3 anos, mas não tem que te lembrar como ele foi preparado em outras circunstâncias. Tem conservantes. E nós, no nosso caso, é só congelação. Nunca tem.
Né? Muito bem. E em relação, queria pegar também naquela questão de higienização, lavagem, tinha o alerta feito sobre vegetais, sobre alimentos de folhas, moda alface, couve, que às vezes nunca está sabe lava ou nunca tem aquele olho microscópico de hoje coisas. Mas tem alfaces que tem bicho, hoje não tem alternativa moda hidroponia, que está falando mais seguro, mas e pessoas nem tudo que concha, sabe a diferença. E às vezes pode enganar no mercado. Aquele é hidropônico, quando às vezes cai. Então, uma que a pessoa está consegue saber risco, entende risco e sabe uma que está controla e reduz o risco de consumo de bactérias ou de micro-organismos nos alimentos, especialmente as de folhas. É sempre através de higienização, né? A hora que você compra, que você chega na casa, você sabe que tem que ter um processo de higieniza aquele alimento. Se não falar também no início, a maioria de doenças transmitidas para alimento acontece na casa. E cai pouco, né? 1 a cada 10 pessoas no mundo normalmente está a ser contaminado por doenças transmitidas por alimento. É simples higienização. Para folhas e vegetais e tudo aquilo que não está consome cru, é aquela prática de pôr 1 litro de água, vou pôr 1 colher de sopa de lixívia e vou deixar lá 15 minutinhos. Antes de pôr naquela água de lixívia, folhas principalmente, não deve fazer uma higienização na água corrente, assim, ou não outra água, para outra aquele excesso de sujidade. Para depois que a lixívia pode também fazer seu trabalho, digamos assim. Doutora, daqui a pouco nos até mais 30 segundos para não terminar, mas já não tenho mais uma resposta sobre essa pergunta, era para não apresentar ela antes, mas afinal já não tenho ela posta. Pessoas também têm sua opinião sobre uma hora que deve ser higienizado, lavado ou preparado, vegetais, alimentos de folhas e que os alimentos que não dá comer cru. Não deve tratar de outra forma. Uma alface não pode pôr na água com lixívia durante 10 minutos para não pode consumir para morrer. Senão tem uns bichos que tem nele que nunca está hoje. Os bichos estão sucumbindo na espalha, nunca está hoje, já não deve conservar da melhor forma possível. Tem certos legumes que não pode dar somente uma pequena ferva de 3 minutos. Tem certos legumes que não pode dar somente uma pequena ferva de 3 minutos, assim, 3 minutos, e depois pôr na congelador. Bom, tomate, se um tomate, por exemplo, para fazer um caldo, uma coisa assim, muita lavagem direito, muita passagem primeiro deixar um pouco na lixívia ou na vinagre branca. Depois um pequena bolsinha de pôr na congelador. Doutora, dicas úteis? Úteis sim, né? Para além também da parte sanitizante, né? Da parte de boa usa lixívia, você pode também usar, dependendo do alimento, assim, água fervente, se a senhora falar, mas sempre lembrando, normalmente nem tudo bactérias, assim, nem tudo micro-organismos, escatamórico com que as intervenções lá. Então, não tem que fazer todo o conjunto, assim, de forma a prevenir e reduzir ao máximo a contaminação. Como é que celebrar esse dia dentro de ERGI e também a partir de que as outras instituições que estão no âmbito de celebração do Dia Mundial de Alimentação ou de segurança sanitária alimentar? Pronto, a ERGI, enquanto entidade máxima, né, no país de promoção, digamos assim, de segurança sanitária de alimentos, promove nesse dia um webinar que deve estar quase a terminar nesse momento, né, mas pronto, que está disponível no nosso site e através de nossas páginas de Facebook, em conjunto com parceiros, OMS, DGAS e pronto, a ASAI de Portugal, Secretaria de Segurança Alimentar do Ministério da Agricultura também, e não tem um concurso também que está a ser lançado no nosso site e que pessoas podem participar para ganhar prémios também, mas para testar esse conhecimento, para esclarecer dúvidas, né? E pronto, para além de um conjunto de outras informações que não está disponibiliza sempre na site e no está lá também, né? Para qualquer dúvida. Muito obrigado pelo tempo de ERGI, doutora de Saúde Econômica Choramé, para ajudar-nos. Tem essa conversa aberta, mas muito esclarecedor sobre essa questão ligada à alimentação, que pode parecer básico e óbvio, mas que às vezes está passando ao lado, só para morrer e não está relaxa a cor. Obrigado.